Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Crônicas, capítulos 4 a 6. Esse trecho do livro das Crônicas continua o relato anterior, detalhando mais um pouco daquilo que Salomão realizou no templo do Senhor. Ao contrário do relato de Reis, que destaca o trabalho de Hirão, o texto do cronista destaca Salomão como aquele que fez o mar de bronze e também o altar de bronze que ficava no pátio do templo. Os textos de Crônicas e Reis que tratam sobre esse assunto seguem também paralelos. Eles mostram as semelhanças nesses dois relatos. É visível as semelhanças nos dois relatos. Porém, a maior diferença, mais clara, é justamente sobre a autoria dada agora a Salomão e também sobre a ausência dos utensílios e dos detalhes sobre o palácio de Salomão. O cronista ele foca exclusivamente no templo. Ele não destaca em nada o palácio de Salomão. O capítulo 5 de 2 Crônicas segue o relato paralelo encontrado em 1 Reis, capítulo 8. Nesse trecho é narrado a dedicação do templo, bem como também a condução da Arca da Aliança para o templo de Salomão. O relato do cronista é uma cópia daquilo que é dito no livro de Reis. Inclusive, está até mencionado que quando a arca é colocada, aqueles objetos permaneceram ali até o dia de hoje. Uma expressão que pode indicar que aquilo estava presente até o momento da redação do livro de Reis. Não quer dizer que a arca estava presente após o exílio, mas sim que o cronista preservou aquele relato feito em Reis. O cronista, porém, faz uma adição nesse ponto. Ele mostra que, após todo esse evento, os músicos louvaram a Deus. Asaf, Emã, Jedutum e seus filhos e os irmãos também louvaram a Deus. O destaque dado ao cronista aqui mostra justamente a presença dos louvores, dos cânticos, dentro do culto, algo que não é detalhado no livro de Reis, quando trata sobre esse assunto da arca sendo conduzida até o templo. O discurso de Salomão para o povo também mantém o mesmo padrão, as mesmas palavras encontradas em Reis. Talvez uma das poucas distinções que nós vemos é justamente a omissão dos dizeres de que Deus tirou o povo do Egito. O foco do cronista não está mais no Egito, mas sim porque ele está escrevendo para o povo do pós-exílio. Portanto, o Egito já não é mais uma preocupação, mas sim aquele povo que estava voltando agora para a sua terra. A oração de Salomão, embora preserve todo o trecho, também visto em Reis, traz um tom um pouco diferente. Enquanto no livro de Reis, essa oração era feita como uma consagração, como uma dedicação e uma promessa diante do Senhor ser misericordioso com o seu povo, aqui no livro das Crônicas, o que é apegado é justamente a misericórdia de Deus. Há um grande destaque no tom do cronista em lembrar que o templo do Senhor era um lugar de perdão, de arrependimento, era uma casa de oração para que o povo de Israel, o povo de Judá, que estava voltando do exílio, buscasse a Deus. Essa era uma mensagem central do cronista. A necessidade de que esses homens que estavam voltando do exílio buscassem a Deus. Por isso, tantas vezes o cronista destaca para que o Senhor ouça o seu povo. O cronista coloca uma condição para o seu povo pecar, quando o povo pecar contra o seu irmão, quando pecar contra o Senhor, quando o povo então for à guerra, em todos os casos, ele pede para que o Senhor ouça o seu povo. O propósito do cronista com esses textos era legitimar o templo, estabelecer o templo como centro da vida religiosa do povo. Em meio ao contexto pós-exílio, onde o segundo templo parecia menor e menos glorioso do que o primeiro, ele recorda aos leitores que a presença de Deus não depende de grandiosidade externa, mas da fidelidade à aliança. Ele também reforça que o templo foi construído segundo a ordem de Deus, por meio da obediência de Salomão, como cumprimento das promessas feitas a Davi. A glória do Senhor enchendo o templo após a instalação da arca comunica que Deus aceita habitar com o seu povo, um tema que é profundamente consolador para aqueles que voltavam do exílio e buscavam a reconstrução do povo de Deus. Esse texto novamente realça a importância do templo diante do povo de Deus e aponta para Cristo nesse ponto. Cristo, novamente precisamos lembrar disso, é o templo perfeito, é o templo final. Cristo é justamente a habitação final de Deus com seu povo.
Por meio da encarnação do Verbo, nós agora temos Deus habitando conosco, temos o Emanuel, o Deus conosco. Por isso, o que nós vemos nesse trecho é justamente um cumprimento parcial da promessa feita a Davi, da promessa que foi iniciada com o tabernáculo em Moisés. Agora, o caminho que era preparado para a habitação de Deus com o seu povo já foi cumprido em Cristo. Cristo cumpriu plenamente isso e agora somos plenamente reconciliados com Deus. Temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, o nosso templo, o nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito para nos abrir um novo e vivo caminho. Por isso, valorize essa comunhão que você tem com Deus agora. Se você crê em Cristo, você agora desfruta de um novo e vivo caminho para Deus. E nesse ponto, é necessário que você busque essa comunhão e valorize essa comunhão por meio da oração. A oração não é apenas uma sugestão, mas ela é algo essencial, é um dever do cristão relacionar-se com o Deus que o salvou. Nós podemos, a todo momento, buscarmos a Deus, pois o nosso Deus nos ouve. Essa é uma lembrança constante da oração de Salomão. Deus nos ouve, por isso podemos buscá-lo em toda ocasião, a fim de alcançarmos socorro, misericórdia e graça em ocasião oportuna. A glória de Deus descendo no templo mostra a aceitação do Senhor daquele templo feito por Salomão. Um templo que foi construído segundo a palavra de Deus a Davi. Por isso, o que é destacado aqui é justamente a obediência de Salomão à palavra de Deus. O culto a Deus não é feito conforme a nossa vontade, mas conforme Deus determina em sua palavra. O nosso chamado é justamente para obedecermos a palavra de Deus e servirmos a Ele, cultuarmos a Ele como Ele requer. Que a nossa vida seja um culto em obediência ao Senhor. Que o nosso culto louve a Deus pela fidelidade à sua revelação na palavra. Também somos alertados nesse ponto sobre o perigo de nós buscarmos um culto que seja esplêndido, maravilhoso externamente, mas que falhe em cumprir a vontade de Deus. Mais do que cultos cheios de luzes e efeitos especiais, nós precisamos de cultos bíblicos, cultos que sejam fiéis ao que Deus deseja na adoração a Ele. Que assim nós sejamos fiéis ao Senhor, buscando um culto que o glorifique como Ele deseja ser glorificado.